Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje no vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas para que vocês consigam construir um quadro de comportamento com o filho de vocês ou com os seus pacientes. É um quadro que normalmente eu sempre construo com os pais, tá? E aí a gente tem que seguir algumas dicas básicas, combinado? Vamos lá. Vocês vão ter que escolher quais são os comportamentos-alvo que a gente vai trabalhar primeiro com aquela criança. Então, meu filho ele tem muita dificuldade de obedecer os pais, ele tem muita dificuldade de desligar o videogame na hora que eu peço, sentar e fazer o dever, concluir as atividades, controlar a raiva. Bom, são muitos comportamentos. Às vezes a gente senta e vai conversando com os pais, às vezes tem uma lista ali de 10, 15 comportamentos de problema. Mas, quando a gente vai inserir um quadro de comportamento com as crianças, o ideal é que a gente comece com poucos comportamentos, certo? Não vamos assustar as crianças com vários comportamentos no primeiro momento. Nesse, por exemplo, se vocês notarem, eu escolhi 5 comportamentos. Mas o que eu faço? Eu escolho 3 comportamentos que sejam comportamentos bem problemáticos hoje e que a gente tem uma urgência maior em melhorar, e 2 comportamentos que essa criança às vezes consegue atingir direitinho um comportamento adequado, outras vezes ela não consegue, aí ela quebra a regra. Então, 3 que eu sei que são difíceis para ela e 2 que às vezes ela consegue seguir corretamente, mas eu preciso de mais consistência, que ela aumente a frequência também desse comportamento adequado, ok? Então vamos lá. No caso desse pequeno, eu escolhi os seguintes comportamentos: controlar a raiva. E lembrem-se, se você for trabalhar com a criança dentro desse quadrinho de comportamento, a questão dela ter que controlar a raiva é fundamental que antes na terapia ela já tenha aprendido técnicas para conseguir regular a emoção no momento que ela começar a perceber que está ficando com raiva, ok? Só depois que ela tiver esses recursos para utilizar, vocês podem inserir no quadro este comportamento, ok? Certo. Se vocês repararem, esse pequeno aqui gosta muito do Mario Bros. Eu tentei pesquisar algumas imagens que tinham a ver, né, com os comportamentos. Então aqui tem o Todd, que é o cogumelo fugindo de uma bomba. Colocamos aqui obedecer os adultos, e aí normalmente eu tento botar de uma forma mais generalista e não obedecer os pais, para que favoreça, né, que ele consiga respeitar os adultos, independente se são pais, se são terapeutas, professores, de uma forma mais geral, certo? Aqui embaixo eu coloquei para ele fazer as tarefas de casa até o final. Por quê? Porque ele senta e faz o dever de casa quando você solicita. Mas no meio do dever, ele começa a ficar cansado e aí ele foge, começa a correr pela casa e não quer voltar mais. E aí depois a gente pode até em outro vídeo, né? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu coloco para vocês num outro momento um vídeo explicando como que a gente pode planejar esse tempo, né, de manutenção das atividades para que a criança consiga concluir com sucesso, evitando essas fugas, esquivas durante a atividade, ok? Então, aqui eu coloquei o terminar o dever até o final. Aqui ele também tem uma questão de que tem um horário para ele desligar os eletrônicos e aí ele sempre quer 10 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora e não desliga. E aí a gente sabe que as crianças precisam desligar mais cedo para conseguirem, né, ir se acalmando, regulando aí o cérebro, para que depois ele consiga adormecer e ter um sono tranquilo e não agitado. Então, a gente estipulou que às 8h30 da noite ele teria que desligar os eletrônicos. Ah, Gabi, então eu posso botar só desligar o videogame? Pode. Mas como eu falei aqui em cima, eu prefiro colocar um termo mais generalista para que a gente descreva com a criança que não é só o videogame. É o videogame, é o tablet, é o computador, é o celular. Porque de nada adianta a criança desligar o videogame e depois ir para o celular e ficar até tarde jogando vários aplicativos, ok? Então, eu descrevi dessa forma. E aqui
embaixo é uma criança que está começando a aprender a dormir sozinha no próprio quarto. Aí eu coloquei uma fotinho aqui do Luigi até sonhando na cama. E aí seria ele conseguir dormir sozinho no próprio quarto, ok? Então, esses foram os 5 comportamentos que eu selecionei para que a gente possa trabalhar com ele. Claro que isso, o nível de dificuldade vai variar de criança para criança. Então, vocês vão avaliar cada caso, não é para copiar esse quadro, é só um exemplo, certo? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Quando você começar a aplicar o quadro de comportamento com a criança, você, primeiro, vai chamar a criança, mostrar o quadro e explicar o que você espera em cada um desses comportamentos que você descreveu. E detalhe, eu não sei se vocês repararam, mas eu evito colocar de forma negativa. Eu não coloco, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Eu coloco qual é o comportamento alternativo, qual é o comportamento esperado dessa criança. Então, em vez de ser não bater no irmão e nos pais, eu coloco o que eu espero que ele faça, controlar a raiva. Então, em vez de ser não seja desobediente, obedeça aos seus pais. E aí você vai descrevendo de uma forma mais positiva e já especificando o que você espera. Porque de nada adianta a gente ficar só dizendo que a criança não pode fazer se ela não sabe o que ela deve fazer em cada circunstância. Certo? Chamou a criança, leu com ela cada comportamento, dê exemplos para ela de situações onde ela quebra, né, esse tipo de regra e o que você vai esperar dela para que ela saiba como reagir de forma adequada. Depois, você vai pensar o seguinte, tá, eu descrevi 5 comportamentos. Como que eu vou fazer para que essa criança fique motivada a querer cumprir essas regrinhas? A gente vai ter que pensar então em recompensas. Sim, a gente vai trabalhar com recompensas. Isso, gente, independe se a criança tem diagnóstico ou não tem diagnóstico. A gente está falando de comportamento no geral. Pode ser uma criança que não tenha nenhum diagnóstico, mas tem alguns comportamentos de problema. Pode ser uma criança com transtorno positivo desafiador, TOD. Uma criança com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança autista. Uma criança com transtorno de ansiedade. Enfim, independente, a gente vai selecionar os comportamentos alvo que a gente quer ou extinguir ou aprimorar, certo? Deu os exemplos para ela, agora ela já entendeu por que ela tem que melhorar esses comportamentos? Então, vamos fazer uma lista de recompensas. Não faça essa lista sozinho, chamem a criança. É importante que ela se sinta participativa nesse processo. Até porque ela que tem que escolher o que vai ser recompensador para ela. Porque às vezes a gente pode achar que a criança vai amar ganhar uma revistinha e... mãe, revistinha? Nem ligo para isso, eu pego a internet e fico vendo vídeo de desenho, é muito mais legal. Então, a gente vai ter que selecionar junto com a criança estímulos que sejam muito reforçadores para ela, para que ela se sinta motivada e consiga se esforçar para conseguir dar conta de todos esses comportamentos. Gabi, então a criança pode pedir o que ela quiser. Não. Vocês vão estipular que tipos de recompensa que vocês podem dar a ela. Então, normalmente, eu combino com as crianças que elas não podem pedir nada que seja caro, que são ou coisas muito simples ou são atividades. Então, pode ser a criança ter um dia que ela vai escolher um filme para comer pipoca junto com o papai e a mamãe, e aí a escolha é dela. Vai ser um dia que eles vão na padaria comprar um sorvete. Vai ser uma criança que ama adesivo, e aí ela vai ganhar um adesivo super bonito do personagem que ela gosta. São coisas simples. Aqui ninguém vai pedir PlayStation, videogame, bicicleta, nada caro, ok? Mas a gente vai trabalhar com recompensas, sim, porque a partir do momento que ela se esforçou para atingir o comportamento que você descreveu, ela precisa ser reforçada para manter o engajamento e a motivação no quadro de comportamentos, ok? Fez a lista de recompensas? Ótimo! Então agora a gente vai explicar para a criança como que vai ser feita a marcação no quadro de comportamento para que ela consiga conquistar a recompensa que vocês escolheram para aquele dia, ok? Vamos lá! Aqui é um tipo de marcação.
Com esse menino, eu combino com ele o seguinte: a mamãe pode chamar sua atenção até 2 vezes num comportamento para que você ganhe carinha feliz. Se ela chamar a atenção pela 3ª vez, você já ganha mais ou menos. E a partir dali, se ela tiver que chamar a atenção de novo, já era. Naquele dia você vai ganhar cara triste naquele comportamento. Então, como é que eu faço? Por exemplo, se é uma criança que ela tem dificuldade de controlar a raiva, já treinei, ela já tem recursos, e aí quando eu vejo que ela está começando a ficar irritada, eu vou falar: filho, controla a raiva, usa a respiração, vamos lá? E aí, se ele consegue se regular nesse momento, ok, você deu um chamado e ele conseguiu se controlar. Então, ainda é cara feliz. Na segunda vez, no segundo momento do dia, por exemplo, vocês estão brincando e ele começa a ficar nervoso, você vai falar: filho, estou chamando a sua atenção a 2ª vez. Olha aqui no quadro. Controlar a raiva. Você ainda pode ganhar cara feliz, mas se eu chamar a atenção de novo, não tem mais cara feliz nesse comportamento hoje, combinado? E aí, você vai pontuando com a criança durante o dia e no final do dia você vai fazer a marcação com ela. Se é cara triste, se é mais ou menos, se é cara feliz. Lembrem de ser muito justos com o que aconteceu. Porque se você chamou a atenção 3 vezes da criança e você continua dando cara feliz, qual a motivação que ela tem no dia seguinte de quando você avisar que é a 2ª vez que você está falando, dela conseguir manter, por exemplo, o autocontrole e usar alguma das técnicas de respiração diafragmática para se acalmar, muito mais baixa, não é? Então, vocês precisam ser muito corretos em relação à regra que estabeleceram e à prática do quadro. No primeiro momento, o que eu faço? Eu aviso as crianças que na primeira semana, ela, por exemplo, vai ter que ganhar 2 caras felizes por dia. Ai, Gabi, de 5 comportamentos, só 2 caras felizes? Calma. Calma, paz. Eles precisam primeiro compreender qual é o procedimento. Será que funciona mesmo esse troço de eu me comportar e no final do dia ganhar uma sessão de pipoca com meus pais? Será mesmo? Vamos ver. Se vocês fizerem a marcação corretamente no final do dia, se ele merecer, claro, então no caso, se ele tiver conseguido 2 caras felizes e ganhar a sessão de pipoca, ou ganhar o adesivo, ou uma partida de videogame com o papai, ele vai ver que vale a pena me esforçar. E aí, você vai preenchendo o quadrinho todos os dias da semana antes de dormir com a criança. Ah, Gabi, ele não conseguiu obedecer hoje, não foi legal o comportamento dele, ou então foi mais ou menos. Tudo bem, ele está aprendendo. Antes de dormir, você marca o quadrinho com ele e nos que ele não tiver conseguido a carinha feliz, o que você vai falar? Filho, hoje você ganhou cara feliz em 2 comportamentos, então você atingiu a meta. Mas o controlar a raiva, o obedecer aos adultos, hoje você não conseguiu, né? Mas eu tenho certeza que amanhã você vai conseguir. Vamos ver se amanhã você consegue cara feliz nesses também? Então, não fale de uma forma punitiva, fale de uma forma que motive a criança a ela tentar cumprir o estabelecido e que ela consiga mais caras felizes do que ela tinha conseguido no dia anterior. Então, gradativamente, a criança vai ver que ela está conseguindo conquistar mais e mais caras felizes. Ao mesmo tempo, gradativamente, você também vai aumentando a meta. Então, se na primeira semana ela tinha que atingir 2 carinhas felizes todo dia para ganhar a recompensa que foi combinada do dia, na semana seguinte, se ela conseguiu essas 2 caras felizes em todos os dias, que é possível que ela tenha conseguido, né? Porque acaba sendo uma meta baixa, você já vai aumentar para 3 caras felizes. E aí você vai sempre avaliando, olha, nessa segunda semana, ele conseguiu 3 caras felizes ou não? Ai, teve dias que ele ainda não conseguiu. Então, você ainda vai manter na semana seguinte 3 caras felizes. Quando você vê que ele já está conseguindo chegar no resultado que você
solicitou inicialmente para ele, aí sim você aumenta a demanda. Com o passar do tempo, vocês vão começar a notar que a criança vai desenvolver também mais alto monitoramento em relação a esses comportamentos e que ela mesma vai começar a ficar muito satisfeita, feliz, orgulhosa quando ela vê que você botou só 3 caras felizes? Eu tô conseguindo 4, mãe. Nossa, eu sou muito bom. Elogiem de forma descritiva. Isso, você tá conseguindo controlar a raiva. Nossa, você tá desligando o videogame na hora que a mamãe tá pedindo. Meu filho, você tá muito bem. Então, sempre elogiem descritivamente, ou seja, descrevendo o comportamento que vocês estão reforçando, para que a criança se sinta cada vez mais motivada, ok? Quando vocês verem que tem ali também um comportamento que, Gabi, já tá muito fácil. Todo dia ele ganha cara feliz nessa. Aí vocês avisam para a criança. Esse aqui tá muito fácil, eu vou botar um novo. E aí você troca por algum outro comportamento problema que ainda não tinha entrado no quadrinho para já ir trabalhando e ampliando esse repertório dele. Ok? Bom, gente, seria isso. Esse quadro, quando é colocado em prática todos os dias, quando os pais marcam todos os dias com a criança e entregam a recompensa prometida, tem muito resultado. Vocês vão ver que a criança vai melhorando esse comportamento, ela vai se sentindo muito mais engajada em fazer o que vocês solicitam, em seguir as regras. E vocês também vão ter aí uma rotina diária também menos estressante, mais tranquila, e a criança vai aprender a se comportar melhor e a obedecer às demandas de vocês. É isso, gente. Procurem outras formas, existem vários quadros, vocês podem comprar. Tem lojas que vendem já um quadrinho, né, de rotina, você pode colar os comportamentos, ver outros tipos de marcação. Então, eu não vou colocar 3 tipos, como a Gabi falou, do feliz, mais ou menos, e triste. Para ele, para o meu pequeno, talvez seja melhor apenas o feliz e o triste. Ou colocar uma estrelinha, porque ele ama a estrelinha no Mario Bros. Ele vai amar grudar nos comportamentos que ele conseguiu, e nos que ele não conseguiu, ele vai grudar uma bombinha. Façam de uma forma que seja lúdica e que a criança goste de participar desse processo. Tem que ser prazeroso e de forma sempre consistente. Com consistência, vocês vão chegar no resultado que vocês querem com a criança que vocês estão trabalhando, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com outros pais, terapeutas infantis também, que podem aproveitar dessas dicas. E depois me contem nos comentários se vocês conseguiram produzir um quadrinho de comportamento, como que foi o resultado, se os pequenos também gostaram. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar aqui o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e curtir também o vídeo se você tiver gostado. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.